Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu sou a tia Edilene e hoje nós estamos aqui para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Como vocês passaram a semana? Está tudo bem? Que bom, não é? O Senhor tem sido bom, tem cuidado de nós, nos guardado, mesmo com tantas coisas ruins acontecendo. Mas nós temos a esperança de que logo, logo, tudo vai ficar super bem. Vai ficar tudo bem. Nós cremos e confiamos no Senhor. Vamos orar para começarmos mais esse culto de gratidão e adoração ao Senhor? Vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, porque em tudo o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada porque nós podemos ter esperança de que tudo vai ficar bem. Obrigada por Jesus Cristo. Obrigada pelo Teu Espírito Santo que mora em nossos corações. E obrigada, Senhor, porque temos a nossa igreja, temos uns aos outros e temos a tecnologia que nos ajuda, Senhor, a estarmos próximos. Senhor, recebe a nossa adoração e o nosso louvor neste culto. Em nome de Jesus. Amém! E agora é a hora de louvarmos ao Senhor. Vamos lá? Oi, pessoal, tudo bem? Oi. Hoje nós vamos cantar sobre obediência. Vamos lá? O rei Saul não obedeceu aquilo que o profeta mandou executar. Ouviu a voz do povo e desagradou a Deus. Melhor é obedecer do que sacrificar. Deus é soberano, Ele tem todo o poder. Ninguém está acima de Deus. Para agradá-lo é preciso conhecer e obedecer em tudo sua palavra. Deus te chamou também para liderar, por isso é importante aprender a orar. Ler sua palavra e ouvir a sua voz, em tudo obedecer o que Deus falar. Deus é soberano, Ele tem todo o poder. Ninguém está acima de Deus. Para agradá-lo é preciso conhecer e obedecer em tudo sua palavra. Deus é soberano, Ele tem todo o poder. Ninguém está acima de Deus. Para agradá-lo é preciso conhecer e obedecer em tudo sua palavra. E obedecer em tudo sua palavra. E obedecer em tudo sua palavra. Vocês gostam de gelatina? Ai, eu amo gelatina. De todos os sabores. Abacaxi, maracujá, morango, limão. Ah, eu amo gelatina. Mas vocês sabem que a gelatina leva um tempo até ficar pronta, né? Até ela ficar durinha assim, ó. Primeiro tem que fazer, colocar na geladeira, esperar ela ficar durinho. E se a gente não tiver paciência para esperar, ai, eca, é um suco muito ruim. É assim também na nossa vida. Nem tudo o que nós queremos ou que achamos que deve ser, pode ser na hora que a gente quer. Precisamos aprender a esperar a hora certa de Deus e dos nossos pais para aquilo que pedimos e saber aceitar se aquilo não for para nós, se nós recebermos um não. Hoje, nós vamos conhecer a história do primeiro rei de Israel e saber se ele teve ou não paciência para esperar. Então você já sabe, dá um pause no seu vídeo, pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo a história de Saul, que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 13. Vamos lá? Oi, crianças! Tudo bem com vocês?
eu sou a tia Mari e hoje vamos ler mais uma história da nossa Bíblia, o nosso super livro. Na nossa última história, nós conhecemos Samuel e como ele foi dedicado ao Senhor, desde muito pequenininho. Estão lembrados? Samuel cresceu e o Senhor estava com ele. Em todas as palavras que o Senhor revelava a ele, se cumpriram. A nação de Israel sabia que Samuel havia sido confirmado como profeta e sacerdote do Senhor, e ele também era o juiz, o governante daquele povo. Teve uma vez que o povo estava reunido para adorar ao Senhor, parecido como quando a gente se reúne nos cultos do carro, sabe? Mas sem carro, né? Os seus inimigos souberam que eles estavam ali e planejaram atacá-los. O povo então pede para Samuel continuar orando, pedindo ao Senhor que os livrasse. Samuel então ofereceu uma oferta ao Senhor, pediu ajuda dele. Enquanto isso, os inimigos atacaram. Mas o Senhor os socorreu, enviou fortes trovoadas. E o exército inimigo ficou todo confuso e saiu correndo. Samuel então pegou uma pedra bem grande, colocou naquele lugar para ser uma lembrança e chamou aquela pedra de Ebenezer. Até aqui o Senhor Deus nos ajudou. E assim o Senhor Deus continuava cuidando do seu povo, os livrando e os abençoando. Os anos foram se passando e quando Samuel já estava bem velhinho, um dos líderes e o povo foram até ele para falar o seguinte: olhe, o Senhor está idoso e os seus filhos não seguem seu exemplo. Quem ficará no seu lugar depois que o Senhor se for? Infelizmente, essa parte era verdade. Os filhos de Samuel não eram tão fiéis a Deus como ele. Escolha um rei para nós, para nos julgar, como ocorre com todas as outras nações. Samuel não gostou muito do que eles tinham pedido, e porque eles pediram um rei, então buscou a orientação do Senhor. E o Senhor lhe respondeu: faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeitaram e não a você. Eles me rejeitaram como seu rei. Faça o que eles pedem, mas avise a eles de que como o rei os governará. Ai, 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 ai. Era muito melhor para Israel continuar sendo governado pelo próprio Senhor. Que rei poderia realizar os mesmos milagres que o próprio Deus? Que rei ganharia uma batalha enviando trovões? Além disso, o rei ia querer um palácio, um exército. Tudo teria que ser feito pelo próprio povo. Ia ser um trabalho bem pesado para eles. Mas o povo não se importou quando Samuel falou isso. Mesmo assim, queremos um rei, eles disseram. Queremos ser como todas as outras nações ao nosso redor. Nosso rei nos julgará e nos conduzirá nas batalhas. Samuel repetiu para o Senhor aquilo que o povo tinha dito. E o Senhor lhe respondeu: faça o que eles pedem e dê-lhes um rei. Sabe, crianças, às vezes nós queremos coisas que não são o que Deus quer. E isso não é bom para nós. É sempre melhor pedir em oração a Deus que Ele coloque no nosso coração tudo o que Ele quer para nós. Isso será sempre o melhor para as nossas vidas. Havia um jovem em Israel chamado Saul. Ele era o mais bonito, o mais alto de todos. Um dia, Saul saiu da sua casa para procurar umas jumentinhas do seu pai que haviam se perdido. E como não encontravam de jeito nenhum, o ajudante que estava com ele deu a ideia de irem falarem com o profeta Samuel, para pedirem a ajuda de Deus. Quando Samuel viu Saul, Deus lhe disse: Samuel, este é o homem que você irá ungir como rei de Israel. Saul não podia acreditar no que estava ouvindo. Por
que o Senhor está falando isso comigo? Eu sou da menor tribo de Israel e a minha família é a menos importante. Mas Samuel disse a ele: o Senhor Deus está te ungindo como chefe do seu povo. Samuel chamou todo o povo e disse a eles: aqui está o homem que o Senhor Deus escolheu. Não há mais ninguém igual entre vocês. E o povo gritou: viva o rei! E Samuel continuou: vocês pediram e o Senhor deu a vocês um rei. Tudo correrá bem se vocês continuarem obedecendo a Deus e se o amarem e o adorarem. Mas se vocês não ouvirem ao Senhor e se desobedecerem, ele ficará contra vocês e contra o seu rei. O povo sabia que tinha errado ao pedir um rei no lugar do próprio Senhor. Mas Deus, que é infinito em amor e em misericórdia, prometeu que cuidaria deles. Bastava apenas que eles o obedecessem em tudo e o adorassem somente a ele como seu Deus. Saul já era adulto quando se tornou rei. E nós ainda vamos falar e ouvir muito dele por mais algumas histórias. Porque ele reinou por 42 anos. Acontece que Saul cometeu alguns erros e alguns pecados muito graves. Um deles foi uma grande desobediência a uma lei do Senhor, logo no começo do seu reinado. Saul convocou o seu exército para lutar contra os inimigos que queriam dominar a nação de Israel. O profeta Samuel disse a ele que poderiam ir, mas que deveriam esperar por ele por 7 dias, para que fossem oferecidos sacrifícios ao Senhor e para que o próprio Deus lutasse contra eles. Só o profeta e sacerdote poderiam fazer esse sacrifício. Acontece que Saul ficou impaciente. Não soube esperar o tempo certo e não deu a mínima para a lei do Senhor. Quando chegou no 7º dia, ele mesmo ofereceu sacrifícios. Ai, não! Ele não podia ter feito isso. Ele sabia que aquela era uma função apenas para o sacerdote. Ele estava desobedecendo uma lei de Deus. Deus havia prometido que estaria com eles se eles obedecessem à lei. Mas Saul não cumpriu com esse combinado. Quando Samuel chegou, ficou perturbado. O que é que você fez? Isso foi uma loucura! Não guardou um mandamento que o Senhor, seu Deus, te deu. E por causa disso, o seu reinado não permanecerá. O Senhor escolheu outro para reinar em seu lugar. Nosso Deus, que está em todo tempo e em todo lugar, e conhece toda a história, mesmo antes dela acontecer, sabia que o coração de Saul não se tornaria obediente. E por isso ele reprovou Saul como rei de Israel, escolhendo outro rei para reinar em seu lugar. Mas essa já é outra história. Porque a história de hoje termina aqui. Até a próxima semana, se Deus quiser. Beijos! Tchau! E hoje nós conhecemos a triste história do rei Saul. Ele foi o primeiro rei de Israel. Era forte e bonitão. Poderia ter ficado marcado na história desse povo de várias maneiras. Mas, infelizmente, ele foi reprovado no teste de paciência e obediência a Deus. Ele é um exemplo que não devemos seguir, porque devemos ser obedientes a Deus e a nossos pais em tudo, para que sejamos aprovados pelo nosso Senhor. Vamos orar e pedir ao Senhor para nos ajudar? Vamos lá? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, porque nós aprendemos hoje com a triste história de Saul. Nos ajude, Senhor, a termos paciência, a sabermos esperar o tempo certo, quando nossos pais falarem,
ou quando o Senhor mesmo falar com a gente. Nos ajude, Senhor, a entender quando algo não é para nós, quando aquilo não é para nós fazermos, quando não é para nós ganharmos. Nos ajude, Senhor, a estarmos sempre pacientes e obedientes ao Senhor. Oramos a Ti, pedindo sempre em nome de Jesus. Amém. Olá, criançada do Nasa Kids Itatiba, da nossa igreja. Muito amor e paz e carinho para vocês. Olha, eu tô gravando esse vídeo vou falar para vocês que amo muito vocês, que eu tô com saudade, mas na hora certa e no momento certo nós vamos estar juntos lá na igreja. Enquanto isso, criançada, vamos aí continuar obedecendo o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, né? Agradecer a Deus pela vida daqueles que a gente ama, e eu também amo muito vocês e não vejo a hora de estar junto com vocês. Não me esqueci de vocês não, criançada. Olha, oi, crianças, tudo bem com vocês? Ai, cada história incrível nós estamos vendo cada domingo, uma história mais empolgante que a outra, não é verdade? Pena que o rei Saul não soube obedecer a Deus, porque ele não teve paciência para esperar a ordem que o profeta Samuel havia lhe dado, não é? Ai, se ele tivesse esperado, se tivesse tido paciência, não é verdade? Essa história me lembra um sinal de paciência. Esse a gente ainda não aprendeu. Vamos aprender comigo então? O sinal que somente com Deus é que a gente aprende a ter paciência. Vamos lá? Junto com Deus, eu aprendo a ter paciência. Vamos de novo? Então, espero vocês na próxima semana com uma nova história. Mas não esquece, lá na playlist no YouTube da nossa Igreja do Nazareno tem todos os cultos disponíveis para você assistir qualquer hora que quiser. E esse friozinho tá pedindo uma pipoca e um culto do Nasa Kids, você não acha? Ó, beijos, tia Fer ama vocês todos. E espero vocês a semana que vem, tá bom? Tchau! E o nosso culto de hoje está chegando ao fim. Hoje nós aprendemos que junto com Deus eu aprendo a ter paciência. Vamos sempre nos lembrar de pedir ao Senhor que nos ajude a sermos pacientes e vamos sempre tomar a decisão de obedecer ao Senhor em tudo. Não se esqueça disso. Nos vemos na semana que vem. Um beijo. Tchau.